O assunto de hoje é bem polêmico, não é? Compra programada. Eu tenho visto muitas discussões aí em redes sociais, em grupos, uns concordando, outros discordando desse assunto, então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouquinho sobre como ela funciona, vantagens e desvantagens, para quem é e para quem não é. Então vamos começar falando sobre o que é a compra programada, então, no caso de embarcações, nesse vídeo. A compra programada nada mais é do que um contrato de compra futura entre o comprador e o fabricante dos barcos. Qual vai ser o barco que vai ser comprado, o valor, em quantas parcelas o comprador vai comprar e, ao término do pagamento dessas parcelas, no último pagamento, o comprador vai receber aí a sua embarcação, o seu produto. Então, para quem vale a pena essa compra programada? Para quem é? Bom, primeiramente, para quem não tem o valor total da compra em mãos, nem mesmo crédito para estar comprando isso pelo cartão ou financiando pelo banco, alguma outra forma desse tipo. Segundo, para quem não tem pressa de estar comprando essa embarcação. Talvez quem vai estar comprando o primeiro barco para lazer e não vai estar usando profissionalmente, que pode esperar um pouquinho mais. Ou então para quem já tem uma embarcação, mas quer estar trocando o barco, quer renovar o modelo, então ele pode estar esperando um pouquinho enquanto ele vai utilizando o seu. Ou também para quem já tem o dinheiro, mas também não tem pressa. E eu vou falar isso um pouquinho mais ali na frente, da vantagem de quem já tem o dinheiro estar comprando um barco na compra programada desde já. Agora, para quem não é, é para quem precisa do barco de imediato, talvez para trabalho ou para uma outro tipo de situação, e não pode esperar aí 5 meses, 6 meses, 1 ano para estar comprando, dependendo da forma que foi combinada com a fabricante dos barcos, ou quem prefere estar fazendo um pagamento à vista, pagamento por cartão de crédito, das outras formas que eu citei ali atrás, ou até mesmo consórcio foi contemplado. Agora, antes de dar continuidade nesse assunto, eu acho que é muito importante, na hora de você escolher uma fabricante para os seus barcos e fazer esse contrato de compra programada, é ir atrás de uma que você confia, tanto na fábrica como nos modelos de barco que você está comprando, que tem um bom histórico, um bom atendimento com o cliente. Eu não vou considerar nesse vídeo nenhum tipo de modelo de barco, nem de fabricantes, tá? Mas eu tenho aqui um contrato que eu consegui com uma das empresas que fazem esse trabalho, com uma fabricante. É um contrato bem simples, pelo que eu posso ver aqui, do que eu já considerei com vocês. Ele faz aqui o acordo entre o comprador e a fábrica, se estabelece, como eu disse, o valor da compra, a quantidade de vezes que foi parcelado e se nesse caso aqui, né, o cliente vai depositar em conta, pode ser feito via boleto ou outras formas, né? Na outra cláusula, a fabricante se compromete no final do prazo a estar entregando a embarcação. Aí vem o nome da embarcação, o modelo, a série, que já é muito interessante, e também a cor, né, e outros adicionais que o cliente combinou no ato da compra, na data referente ao pagamento da última parcela do valor total do contrato. Então, no final do contrato, o cliente recebe. Caso haja desistência do cliente quanto à compra, o mesmo tem direito à devolução de 70% do valor por ele já pago, sendo este devolvido na mesma quantidade de parcela. Eu acho bem interessante também, caso você não deu conta aí, eu não achei que seja uma taxa muito abusiva pelo que eu já vi aí de outros contratos, né? Tem contratos onde a pessoa perde 50% ou até mesmo mais. Neste caso aí, fabricante, você vai perder, no caso, apenas 30%. Então é um contrato bem interessante. O contrato é claro, tá os termos tudo certinho. Eu vi ali que ele fica em 3 vias, então no caso vai ficar uma com você, uma com a fábrica e outra com o advogado, né? Mas tirando isso, tá tudo bem simples, tudo bem claro ali, especificado. Mas então, qual é a vantagem para quem compra e também para quem fabrica nesse esquema de compra programada? Bom, um dos que eu achei mais importantes de todos, que eu gostei muito, é que quando você acerta, define o valor de compra daquela embarcação com a fábrica, você vai pagar, mesmo que seja em 12 vezes, o valor atual da embarcação sem juros, tá? Não tem nenhum aumento futuro, nada do tipo. Eu li o contrato, eu conversei com a fabricante, o valor que o cliente escolheu do barco. Se o barco hoje custa 5 mil, ele vai pagar dividido em 12 parcelas, não vai pagar nenhum acréscimo no decorrer dessas 12 parcelas e no final ele vai ter o barco. Por que que isso é tão interessante? Porque normalmente, pelo que eu pude pesquisar aí nos últimos anos, em vários tipos de fábricas, os barcos tendem a subir numa média 5%. Já vi casos de subir mais, outros menos, mas cresce uma média, aumenta-se o valor deles em média 5% ao ano. Então você faz um contrato de 1 ano.
Se você está comprando hoje em junho, que é quando eu estou gravando esse vídeo, em junho do ano que vem, se você tivesse juntado esse dinheiro, você ia pagar mais caro. Tá? E aí que entra a questão da vantagem. Muita gente, pelo que eu vi nos grupos de discussões, falava que não, mas compensa você ir guardando esse dinheiro na poupança, que ele vai te render, e depois você compra. Só que será que em um ano teu dinheiro vai ter rendido 5%, que talvez seja o aumento da embarcação? Eu peguei aqui, fiz uma simulação na internet, seguindo as taxas atuais. Eu não segui colocando assim mês a mês, não. Estou fazendo de conta que você já tem 5 mil, que não é o que vai acontecer, né? Então esses valores que tem aqui vão ser até maiores, né? Menores no caso dos rendimentos. Mas olha, por exemplo, se você tivesse 5 mil reais e ele ficasse um ano na poupança, com as taxas atuais, teria rendido R$ 78,50. Ah, mas se você é um pouco mais instruído e fala assim, não uso poupança, eu faço um investimento em renda fixa ou em renda variável, em CDB, por exemplo, principalmente renda fixa, né? Então eu trouxe de mais 2 bancos aqui. Esse valor em um ano teria rendido R$ 132,00 e no outro R$ 159,00, na melhor das hipóteses. Isso se você já tivesse os 5 mil reais, não se você tivesse indo ao longo dos meses juntando esse valor, essa quantia. Então dá para ver que nas 3 situações aqui é um valor inferior aos possíveis R$ 250,00 de aumento que essa embarcação teria. Então uma das maiores vantagens é essa, você paga o valor que a embarcação está custando hoje, independente se vai ser daqui a um ano, 5 meses, 6 meses, você não paga nenhum tipo de juros, então por causa disso você não fica com nenhum crédito imobilizado, seja o crédito teu de cartão, seja com bancos, e você tem aí uma embarcação mais barata, querendo ou não, daqui a um ano com um valor maior, você tem uma embarcação que vale mais, talvez para uma troca ou uma possível venda, então ela vai desvalorizar menos, porque você vai ter talvez até mesmo uma embarcação com atualizações, como a gente vê muito em alguns modelos do mercado. Desvantagem, ao meu ver, é simplesmente a questão do tempo mesmo que você tem que esperar, ou se você tem o dinheiro em mãos, você pode ter o poder de negociação com o fabricante para conseguir mais algum desconto ou mais algum brinde, alguma outra coisa. Com respeito ao fabricante, a vantagem que o fabricante tem por utilizar esse método de pagamento é que ele tem uma previsão ao longo de meses de um valor de entrada. Ele recebe o valor da embarcação antes, então ele já sabe que ele vai produzir, ele está com dinheiro em caixa, ele consegue comprar a matéria-prima para produzir com o fornecedor dele, talvez a um valor mais em conta ou com um prazo melhor. Então a construção do barco para ele fica um pouquinho mais barato e ele tem uma previsão, ele sabe que mês a mês vai ter aquele valor, então fica mais fácil ele gerir o negócio dele e também os funcionários. Então é uma vantagem para os dois lados. O único empecilho no meio do caminho é que você vai ter o bem somente daqui a um tempo, quando você terminar a quitação. E pelo que eu vi também com essa empresa específica, você pode, por exemplo, pagar 1, 2, 3 parcelas e falar assim, fulano, mês que vem eu vou terminar de quitar, eu quero meu barco. É possível com essa embarcação, desde que haja uma data ali liberada para ter uma embarcação, mas aí você não precisa esperar todo o contrato acontecer, ok? Então, esses são os pontos que eu tinha para considerar sobre o assunto compra programada. Eu espero que eu tenha te ajudado a tomar a melhor decisão. Como eu disse nesse vídeo, eu não ia falar de nenhuma fabricante em específico, nem de nenhum barco. Eu espero que você faça uma ótima escolha. E se você tiver qualquer outra dúvida, pode deixar aí nos comentários do canal que a gente vai ter o maior prazer em estar conversando e estar respondendo, tá bom? Desde já, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo para dar uma força para o nosso canal, se inscrever, ativa as notificações. E se você gostou desse tipo de vídeo também um pouquinho diferente, além de análises de embarcações, comenta aí também para a gente saber, para estar criando novos vídeos, novos assuntos trazendo aqui para o canal. E se você tem uma sugestão de assunto específico também, aproveita o campo de comentários, a gente está aí analisando e respondendo a todos eles. Um grande abraço, até o próximo vídeo.